Oi pessoal, se você ficou chorona, teve tristeza ou quer se preparar para não ter uma depressão pós-parto, assista esse vídeo de hoje. Nós vamos entender como que é o emocional da mulher no período pós-parto. Meu nome é Ana Paula, eu sou pediatra, trabalho com saúde mental infantil na cidade de Botucatu e hoje eu trago esse vídeo para explicar sobre a depressão pós-parto. Depressão pós-parto é uma condição muito mais frequente do que o que a gente imagina, né? A mulher, logo depois que ela tem o parto, que ela tem o filho, ela passa por um período de estresse físico, né, de recuperação do parto, de amamentação, um período de estresse, de privação de sono, porque o bebezinho acorda várias vezes à noite. Então, além de estar se recuperando do parto, com dor, tudo, ela tem que acordar várias vezes à noite para amamentar, para trocar fralda, para cuidar do bebezinho. Um período de estresse emocional, porque ela fica insegura de cuidar do bebê, ela fica com várias questões na cabeça: será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Ao mesmo tempo, existe um isolamento social daquela mulher que acabou de ter parto, que antes ela saía, ia para o supermercado, ia para o comércio e de repente ela tem que ficar mais presa dentro de casa. O marido sai para trabalhar, né? Muitas vezes não tem uma rede de apoio ali com várias pessoas e ela fica confinada em casa, cuidando do bebê o tempo todo. Então, o isolamento social, o estresse físico, a dor, a privação de sono e a insegurança em relação ao cuidado com o bebê são os fatores assim mais predisponentes, os fatores mais importantes que pesam em uma mulher para o desenvolvimento de uma depressão pós-parto. A mulher pode ter 3 tipos de transtornos, né, psiquiátricos, psicológicos no pós-parto, no período pós-parto. O mais comum e o mais frequente é um quadro que a gente chama de distimia pós-parto, distimia puerperal. Quando a gente fala puerperal, é nos primeiros, o período puerperal são os 40 dias pós-parto, os primeiros 40 dias de vida do bebê, do pós-parto da mulher, né? O que é distimia? Distimia é uma depressão leve, tá? Isso acontece mais ou menos em 80% das mulheres. Então, a cada 100 mulheres que vão ter bebê, 80 apresentam um quadro depressivo logo em seguida ao nascimento do bebê. O que essa distimia causa? Como que eu vou identificar isso? A mulher fica mais chorona no período pós-parto, chora por causa de coisa boba, assim, coisas que a gente nem dá bola. Caiu uma coisinha no chão ou lembra de alguma coisa antiga que aconteceu, algum fato, alguma coisa, a mulher chora, tem uma labilidade emocional. Então, ao mesmo tempo ela está bem, um segundo depois ela já está chorando de novo, né? Fica mais triste, mais desanimada, acha que não vai dar conta, uns pensamentos mais negativos, né? Eu não sou uma boa mãe, será que eu vou conseguir cuidar desse bebê e tal? Mas assim, nada que impeça ela de exercer as funções do dia a dia, de levantar da cama, de cuidar do bebê, de amamentar, né? E geralmente são quadros leves e autolimitados. A grande maioria das vezes uma distimia pós-parto, ela dura 15 dias. Então, na terceira semana após o parto, essa mulher já está mais disposta, já passou a dor em relação ao parto, à cesárea, a amamentação já entrou no ritmo que tem que ser de rotina, já passou aquele período de engurgitamento de mama, de dor na mama, de machucado. Então a mulher já fala: não, ó, passou o pior período, agora eu tô bem e tal, e toca a vida. Geralmente não tem necessidade de medicação, né, de medicamentos antidepressivos, tudo. Geralmente só o apoio familiar, né, só ter alguém para escutar, alguém para não cobrar dessa mulher: vamos, você tem que reagir, pau. Né, isso é decorrente de alterações hormonais graves, de toda essa sobrecarga que eu disse, e é perfeitamente normal e esperado. Né? Isso é normal, isso é autolimitado, não precisa de tratamento específico. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho 2 filhas. No vídeo meu de apresentação, tudo, vocês podem conhecer um pouquinho mais da minha história. Mas eu tenho 2 filhas, só para resumir, e quando eu tive minha segunda filha,
foi tudo bem no parto, minha filhinha nasceu super bem, tudo. Mas quando eu tive a minha primeira filha, eu tive um problema no pós-parto, tive uma infecção puerperal e eu fiquei muito tempo internada, minha nenezinha foi para casa, eu não conseguia amamentar, tudo. A minha segunda filha, que foi tudo ótimo, foi tudo bem, eu consegui amamentar, não tive problema nenhum no parto, tudo. Nesse período de 15 dias após o parto, eu tive essa distimia pós-parto. Eu chorava muito fácil, tudo, eu olhava a bebezinha, eu chorava. E daí todo mundo perguntava, mas por que você está chorando, O grande sonho da minha vida era ter tido mais um filho, Eu tive a Maria Isabel, tinha sido tudo bem, não tinha tido complicação nenhuma, comparando com o que eu tinha na primeira. Mas eu costumo brincar assim, se a gente não tem motivo para chorar, a gente inventa um motivo para chorar, para poder chorar, Porque na verdade esse choro é decorrente da alteração hormonal, decorrente do estresse físico, do estresse emocional, da privação de sono, isso é esperado. E eu chorava e eu falava que eu estava com dó da minha mais velha, porque eu imaginava que quando a minha mais velha nasceu, eu não consegui cuidar dela do jeito que eu estava cuidando da minha segunda filha. Então eu justificava o motivo do meu choro por causa disso. E a minha mãe, meu marido, o pessoal que estava ali comigo falava, pelo amor de Deus, Ana Paula, larga a mão de ser boba, A Maria Alice, a mais velha, já está com 5 anos de idade, ela está uma criança super bem resolvida, esperta, inteligente, não traz trauma nenhum, foi super bem cuidada. Para que você está chorando por causa disso? E realmente depois passou os primeiros 15 dias, que é o pior período, essa fase passou, eu melhorei e hoje eu dou até risada, porque eu falo, realmente foi uma coisa que aconteceu, eu fiz o meu melhor, não tinha motivo de eu estar chorando por isso. Na verdade, o motivo do choro era por conta de todas as alterações hormonais e situações que eu estava vivendo naquele período. Então isso é normal, não precisam se preocupar. Quando que a gente tem que se preocupar? Quando essa distimia começa a evoluir para uma depressão pós-parto mesmo. 20% das mulheres que tiveram distimia, então que tiveram esse período de mais labilidade emocional, de um choro mais fácil, de achar que não é capaz de cuidar do bebezinho, na primeira semana, primeiros 15 dias de vida do bebê, vão evoluir para um quadro depressivo pós-parto. A depressão pós-parto, ela já é um quadro mais grave, mais importante, que não se resolve. Então passa aí 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida do bebê e a mulher ainda continua com o sentimento que ela não é capaz, continua desanimada, continua chorando muito, com uma labilidade emocional muito grande, Então esses casos que passou 15, 20 dias do parto e não se resolveram, esses merecem atenção. Quem são essas mulheres que têm uma predisposição de evoluir para uma depressão pós-parto? Qualquer mulher, mesmo que não tenha esses fatores predisponentes, pode desenvolver uma depressão pós-parto. Mas a gente tem que ficar de olho naquelas mulheres que já têm um antecedente de doença psiquiátrica. Aquela mulher que já tem um histórico de depressão, um histórico de tratamento emocional, um histórico de traumas emocionais. Essa, com uma mudança tão brusca hormonal, com uma mudança tão brusca de rotina, de sono, de vida que um bebezinho traz, tem uma predisposição maior de fazer um quadro depressivo. Mulheres que têm história familiar de depressão pós-parto. Então, se a mãe teve depressão pós-parto, se a avó teve, se uma irmã teve, a gente tem que ficar de olho nessa mulher. Mulheres que não têm rede de apoio ou que foram assim abandonadas pelo pai da criança, que não tem apoio financeiro mesmo, que tem que trabalhar logo em seguida do nascimento do bebê, porque depende desse dinheiro para sustento. Às vezes não tem uma mãe morando perto ou a mãe já é falecida, não tem uma rede de apoio que ajude ela nesse momento de muito estresse, também tem uma tendência maior, uma predisposição maior de evoluir para uma depressão pós-parto. Se a gente não fizer o diagnóstico, não fizer o tratamento, essa mulher pode se resolver sozinha e melhorar e superar isso? Pode,
mas vai demorar muito tempo. E as consequências de uma depressão pós-parto, tanto para a mulher, como para o bebê, como para a família, são muito importantes e muito graves. Por isso, a família, o marido, o companheiro, o médico, o pediatra tem que estar de olho em sintomas depressivos dessa mulher. Por quê? Porque a mulher com depressão sem tratamento, ela vai levar a um desânimo na condução da casa. Então, o estímulo para o bebezinho vai diminuir, o estímulo para ela mesma vai diminuir. Ela vai ficar no sentimento de incapacidade, de tristeza. Muitas vezes ela deixa até os cuidados com o bebê de lado, não tem vontade de trocar fralda, limpa de qualquer jeito, às vezes pula horário de refeição ou faz refeição de qualquer jeito, compra pronto e pronto, acabou. Não tem aquele capricho de fazer uma coisa balanceada, bem temperadinha, fresquinha, gostosa. A mãe fala, não, mata a fome, ele gosta assim mesmo e pronto. Então começam a ter sinais de negligência no cuidado com o bebê. Pode começar a ter até sinais de aversão ao bebê. Ai, de novo tá chorando, ai, de novo eu tenho que amamentar, ai, não aguento mais essa criança. Então, colocações como essa, né, quando a mãe assim fala espontaneamente algumas coisas nesse sentido, fica de olho que isso pode ser um sinal de depressão pós-parto. Atrapalha muito a vida conjugal. É muito importante, nós vamos fazer um vídeo também sobre a importância de se manter a união do casal mesmo após o nascimento do filho, né? Eu costumo dizer para minhas pacientes que quando um bebezinho nasce, antes de ser mãe, essa mulher ela era esposa, né? Ela era a mulher mesmo, ela era aquela pessoa e ela não pode deixar isso de lado para se tornar mãe. Ela tem que continuar com os altos cuidados que ela sempre gostou de ter. Se é uma pessoa vaidosa, se é uma pessoa que preza por fazer a mão, fazer o pé, fazer uma massagem, um cuidado com a pele, um cabelo, continue fazendo. Eu sei que os horários são muito mais difíceis, a gente tem que encaixar isso na rotina do bebê, mas dentro de um bom senso, né? Não abram mão do que vocês gostam de fazer, porque isso vai trabalhar a autoestima, vai trabalhar o autocuidado e vai servir sim de base para evitar ou para tratar uma depressão pós-parto. O cuidado com o relacionamento do casal, em dar atenção para o marido, em escutar o marido quando ele chega de casa, o marido por sua vez também ser mais compreensivo e participar das atividades de casa, ajudando a mulher em um momento que ela está muito sobrecarregada nos cuidados com o bebê. Então, várias coisas, tanto em relação ao bebê, trocar fralda, dar banho, carregar em um momento de choro, tudo, como nos cuidados da casa, arrumar uma cozinha, arrumar a casa, né? Limpar um banheiro, sei lá, alguma atividade em casa que precise ser feita, o marido pode sim e deve fazer como parceria e como ajuda para essa mulher nesse momento tão frágil. Então, mulheres com pouca rede de apoio acabam desenvolvendo a depressão pós-parto de um jeito mais importante. E a mulher com depressão pós-parto, ela não vai dar bola para a arrumação da casa, ou ela vai cobrar de um jeito mais ríspido o marido. Então, acaba interferindo muito no relacionamento conjugal. Então, a mulher com depressão pós-parto, ela traz repercussões para ela pessoalmente por causa do quadro depressivo, no estímulo e no desenvolvimento da criança, por conta de simpatia, por conta de ter ânimo de fazer brincadeiras e até de negligência no cuidado com o bebê, e traz repercussões no ponto de vista conjugal, de relacionamento do casal mesmo. 80% das mulheres que têm depressão pós-parto não são diagnosticadas, e isso é muito grave. A grande maioria acha que é normal passar por um período de mais tristeza, de choro fácil, que isso é por conta de um esgotamento ali, por conta da rotina corrida, por conta de não dormir direito à noite, e isso não é normal. Se você não voltou no emocional que você era antes de engravidar, que você sempre foi,
Depois de mais ou menos uns 15, 20 dias pós-parto, isso pode ser uma depressão pós-parto, e a depressão pós-parto ela precisa ser tratada por um médico especialista. Geralmente é ou o ginecologista da pessoa, o próprio obstetra, ou um psiquiatra mesmo, que vai fazer o tratamento e vai fazer com que essa mulher se cure e tenha condições, tanto físicas como emocionais, para cuidar do bebê, para cuidar da casa, para cuidar do marido e para superar essa situação. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que a grande maioria dos quadros depressivos pós-parto, eles emendam após o parto, né? Então começa com essa distimia, que foi o primeiro que eu falei, essa depressão mais leve, tudo e acaba se agravando, aprofundando, não melhora e a gente acaba fazendo o diagnóstico de depressão pós-parto. Mas qualquer quadro depressivo no primeiro ano de vida do bebê é considerado depressão pós-parto ainda, tá? Então, se teve esse quadro de distimia, passou rapidinho, você voltou a ficar bem, mas quando o bebezinho está com 6 meses, com 8 meses, ou quando você tem que voltar para o trabalho, ou quando você tem que deixar o bebezinho na creche, isso funciona como um gatilho e você entra em um quadro depressivo, esse quadro depressivo ainda é considerado depressão pós-parto. Joia? Então, não negligenciar nenhum sinal de depressão, não subestimar, não achar que isso é normal, leve sempre em consideração, leve sempre essas questões para o médico que te acompanha. E os familiares que estão rodeando essa mulher, se identificarem que ela não está legal, que ela ainda não melhorou, que ela ainda está chorando muito, o marido, o companheiro perceber que não, olha, ela não está joia, leve essa questão para o médico da sua esposa, exponha numa consulta com o pediatra, numa consulta com o ginecologista, converse com ela e assim, incentive ela a se tratar para que toda a família fique saudável, né? E não tenha nenhuma consequência, nenhum prejuízo de um quadro depressivo pós-parto da mãe. E o terceiro quadro clínico, que é um caso muito mais grave, é o caso de psicose puerperal. Quadros psicóticos são quadros que a pessoa sai da realidade. São raros, geralmente 2% das gestantes apresentam algum quadro de psicose puerperal. Geralmente são relacionados com doença psiquiátrica anterior. Então essa mulher já tem um histórico de depressão grave, de transtorno bipolar ou mesmo de algum quadro psicótico anterior, ou relacionados à história familiar de psicose puerperal. Essas mulheres a gente tem que ficar de olho. E como que se manifesta um quadro psicótico? A mulher começa com ideias que para ela são verdadeiras, né? Que fogem muito da realidade. Por exemplo, assim, esse bebê foi amaldiçoado pelo demônio, ou esse bebê veio para me separar do meu marido, ou a vizinha jogou praga ou jogou inveja nesse bebê e agora ele carrega uma maldição que vai fazer todo mundo aqui em casa ficar doente. Sabe, histórias assim, sem pé nem cabeça, histórias completamente fora da realidade, e essa pessoa começa a acreditar que isso realmente é verdade, e o risco de suicídio e de infanticídio, que é matar o bebê, é altíssimo. Então são casos graves que demandam um tratamento especializado de psiquiatra e que às vezes pode até levar à necessidade de internação da mãe ou separação do bebezinho da mãe, né, até ela se tratar, ela melhorar, sair desse quadro psicótico e tirar o risco, né, do suicídio ou do infanticídio. Então, assim, sempre que tiver essas histórias meio mirabolantes, porque isso, gente, não aparece assim, nossa, acho que estou com uma psicose puerperal, eu estou pensando que o meu bebê está endemoniado. Não é assim que acontece. A mulher está no dia a dia, está cuidando das coisas da casa, está fazendo comida, está cuidando dos filhos mais velhos, tudo, e de repente ela começa com algumas colocações assim: nossa, será que a vizinha não colocou praga nesse nenê? Nossa, será que esse nenê não veio para separar a minha família? São colocações sutis que ela coloca na fala dela do dia a dia e que vão se agravando. Então, a família, né, o marido, os filhos, o pai, a mãe, a rede de apoio que está perto dessa mulher tem que
ficar atento nessas falas, nessas colocações e procurar ajuda especializada, porque nenhuma dessas ela pode sim ter, né, um agravamento desses pensamentos, dessas alucinações e nesse momento acabar tirando a própria vida ou tirando a vida do bebê. Então, só para recordar, para fechar, os 3 principais alterações, né, comprometimentos psicológicos, psiquiátricos que a mulher pode ter no período pós-parto é a distimia pós-parto, a depressão pós-parto e a psicose pós-parto. A distimia pós-parto é um quadro mais leve, onde a mulher tem uma labilidade emocional, um choro fácil, mas geralmente é autolimitado, ele se resolve sozinho, sem uso de medicação, com uma compreensão da rede de apoio, em 15, 20 dias pós-parto já é para ter resolvido. A depressão pós-parto já é um caso mais grave, é um quadro que se prolonga mais tempo, que geralmente não é autolimitado, a mulher precisa de uma ajuda maior de psicólogo, de remédio, de psiquiatra para sair disso, né? Na depressão pós-parto a mulher pode ter consequências para ela própria, para a saúde dela própria, de autocuidado, consequências em relação ao estímulo, negligência, cuidado com o bebê e consequências em relação à vida conjugal. Por isso que ela precisa ser tratada. Lembrando que 80% das mulheres com depressão pós-parto não fazem o diagnóstico e passam um longo período, né, depressivas, com sofrimento familiar muito grande, sendo que com o tratamento elas poderiam sair dessa situação. E o terceiro caso e mais grave, né, é a psicose puerperal, onde a mulher sai completamente da realidade, começa a ter delírios, começa a ter alucinação, escuta vozes, ter ideias mirabolantes, e são assim casos muito graves que aumentam o risco de suicídio materno e de infanticídio, que a mulher pode chegar até a matar o bebê. Joia? Eu espero que esse vídeo tenha servido para vocês. Continue acompanhando o nosso canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.